Isso é verdade e é... outra questão aqui que me parece interessante. Para além do treino de força, o treino cardiovascular é muito importante para um programa de controle de peso. Claro que sim. Quando falamos em treino de força, falamos de treino de força muscular localizada. E o facto de ser mais localizado envolve menos massa muscular, ou envolve menos massa muscular envolve um desempenho energético mais baixo do que o treino cardiovascular, onde há mais massa muscular envolvida. E para além disso, o facto de ser um estímulo muito localizado faz com que durante o treino de força nós usemos uma percentagem superior de açúcares relativamente às gorduras quando comparado com o treino cardiovascular. Portanto, a combinação dos dois tipos de treinos será naturalmente um processo mais interessante. E para além disso, conseguimos com o treino cardiovascular manter um exercício durante mais tempo sem atingirmos uma fadiga localizada. Um aspecto também importante é a duração do estímulo de treino também que se torna importante. Não quero com isto dizer, por exemplo, já agora só acrescentar algo aqui, que com exercícios de força que envolvam mais massa muscular, não conseguimos ter um efeito próximo daquilo que teríamos com o treino cardiovascular. Provavelmente, o treino em circuito pode ser uma estratégia interessante para nos aproximarmos do que será o treino. Estás-me a roubar a pergunta. Não, mas era mesmo aí que eu queria entrar, que é a questão de... Eu acho que ainda se pratica em muito lado a questão de dividir. Ou seja, primeiro faz o treino cardiovascular, por exemplo, e depois vai fazer o treino de força, ou o inverso, depois depende também da estratégia de cada sítio, mas assiste-se muito a esta forma de trabalhar, por exemplo, em muitos ginásios, pelo menos, até porque as máquinas são divididas, não é? Tem a passadeira, a elite, que portanto tem que ir ali fazer o cardiovascular, e realmente existem outras formas. Eu fiz um vídeo em que falava sobre estas questões e que explicava que eu gosto de acrescentar aqui mais um ponto, que ainda há bocado estávamos a falar sobre isso, que tem a ver com o tempo que as pessoas têm. Realmente as pessoas hoje cada vez têm menos tempo, ou pelo menos não estão predispostas, porque têm o mesmo tempo que tinham, não estão predispostas a investir o seu tempo no exercício. E a questão que eu tinha era, se nós conseguimos, através do treino em circuito, ou seja, vamos juntar no mesmo treino a componente cardiovascular com a componente de força, eventualmente não ser força tão localizada, ou seja, não trabalhamos só um músculo, mas conseguimos trabalhar vários. Já estamos aqui a falar um bocadinho de integração, mas pronto, só começando pelo circuito, misturar cardio com força, se conseguimos baixar o nível o tempo de treino, mas ao mesmo tempo ter bons resultados. Ou seja, comparando com as pessoas porque as pessoas, ouço muito ainda aquela questão se quer perder peso, tem que fazer um treino de longa duração e muito baixa intensidade para estar só a gastar gordura. Com o treino em circuito conseguimos diminuir o tempo, mas ter bons resultados na mesma. Sim, pelo menos da experiência que eu tenho tido, inclusive com alguns clientes a quem nós nos dirigimos ao domicílio para dar esse treino, temos praticamente 1 hora para o fazer, temos utilizado essas estratégias com bons resultados. Não só pelo facto de permitir variar o estímulo que damos ao corpo e que enquanto trabalhamos os músculos descansamos os outros, enquanto trabalhamos de uma forma, logo a seguir descansamos trabalhando de outra forma, permite-nos aumentar a densidade do treino, ou seja, em 1 hora conseguimos colocar mais exercícios, conseguimos colocar mais despende energético e também para as próprias pessoas se torna mais motivante. A repetição, por vezes, é um fator de desmotivação das pessoas. A repetição do mesmo exercício. Um treino demasiado rotineiro. Pois, que as pessoas, muitas vezes, no início, estão super empenhadas e super motivadas, mas passado 2 semanas de passar 1 hora a andar todos os dias só, por exemplo, se calhar já começam a pensar que não é bem aquilo que querem fazer. Tu tocaste aí num ponto muito interessante, que são os clientes que vais a casa, que é outro ponto que eu gosto. Eu aí num dos vídeos falava que os ginásios por si só não são a solução para o controle de peso. Eu até explicava que se todas as pessoas que têm excesso de peso quiserem ir para o ginásio, provavelmente não há ginásios para todos, por exemplo. E então acho que é importante as pessoas também começarem a perceber que fora do ginásio podemos fazer excelentes treinos. Mesmo, por exemplo, quase que para as pessoas que são sedentárias, sem materiais, sem pesos, sem elásticos, só com o peso do corpo e um colchãozinho para não ser demais também,
para se magoar. Já seria o suficiente para fazer estes treinos em circuitos e ter espetaculares resultados. Em casa mesmo, se for preciso. Sim, sem dúvida. Obviamente que quanto mais ferramentas tivermos, tanto mais conseguimos chegar, mas eu penso que para a maior parte, para a generalidade da população, para o objetivo que se pretende de perda de peso, é mais do suficiente a utilização de exercícios com peso corporal e já conseguimos resultados bastante interessantes a esse nível, com uma vantagem que é uma boa relação custo-benefícios. Pois sim. Tem mais gente hoje em dia, principalmente nesta fase de crise, sim. ainda mais. E aí ainda voltamos a tocar também no tempo. Lá estou eu a chatear com o tempo, mas é verdade, não é? A pessoa quando vai ao ginásio tem o tempo de ir até ao ginásio, depois de fazer o treino, depois de tomar banho, não sei o quê, que também faz em casa, mas já está em casa, não é? E depois ainda tem que voltar para casa, sei que as pessoas pensam, se calhar saem do trabalho e agora ainda tenho que ir para o ginásio, treinar 1 hora, tomar o meu banho, não sei o quê. Na prática, quando eu vou ao ginásio, isto estou a falar pela cabeça das pessoas, não é 1 hora, mas são se calhar 2 horas. Enquanto que se eu for a casa e conseguir fazer um treino de 45 minutos, tomo um banho rápido e estou despachado e já pus o jantar a fazer, se for preciso. Não é? Concordo. E acrescentava aqui algo que é quase o meu dia-a-dia. Quando eu entro em casa das pessoas por volta das 7h30 da manhã, às 7 da manhã, para dar os primeiros treinos do dia, as pessoas que acordaram há pouco tempo estão disponíveis para fazer o seu treino, tomam o seu luxo e vão para o seu dia-a-dia e com isso conseguem otimizar o seu dia-a-dia, porque antes de entrar no local de trabalho já o fizeram em casa. Claro. Enquanto se tiverem de deslocar um ginásio para começar a treinar às 7h30 da manhã, seguramente terão que ir de casa. Pois, bem mais. Às 6 e acordar para das 5 da manhã. Sim, senhor. Ótimo. Vamos aqui à próxima. Uma pergunta muito simples. Quais os principais conselhos que darias a uma pessoa no início, principalmente no início de um programa deste ano? Um programa de controle de peso? Ou se existe, assim, alguma coisa que as pessoas tenham mesmo que... Penso que aqui o principal conselho para as pessoas será elas terem o máximo de paciência possível, porque talvez seja a maior dificuldade das pessoas é querem ter resultados num curto espaço de tempo. E quando se trata de perda de peso, as pessoas não podem pensar que as coisas vão acontecer de um dia para o outro. Não vão acontecer. Provavelmente elas aumentaram o peso, não foi em 1 ou 2 dias, ou 1 mês ou 2 meses. É um período de 10, 11, 15 anos em que vão aumentando progressivamente o seu peso. Portanto, não há de ser de um dia para o outro que o vão conseguir. Porque isso pode levá-los a cometer algumas loucuras, entre aspas, que mais tarde poderão pagá-las caras, em termos de malefícios para a saúde, mas que também faz com que seja mais difícil se manterem neste programa, porque os obriga a maiores restrições. Portanto, o facto de terem paciência, o facto de começarem devagar, progressivamente, seguirem as indicações das pessoas que lhes estão a orientar, consultarem se as pessoas sentirem alguma dificuldade ou sentirem alguma dificuldade para que não estão a conseguir atingir os objetivos, é fundamental. Portanto, eu penso que aí o acompanhamento que vocês poderão ter online torna-se primordial para aquelas pessoas que estão a passar por momentos mais difíceis. Eu penso que isso será o conselho mais importante para a maior parte das pessoas. Muito interessante. Portanto, eu, aliás, num dos vídeos que fiz, apontava mesmo esse pormenor. Ou seja, dizia claramente que se a pessoa está à procura de resultados do dia para a noite, que aí eu não posso ajudar, que não podem contar comigo, porque de um dia para o outro é completamente impossível. E é importante, depois também na questão de estabelecer objetivos, que também falo nisso noutros vídeos, que também é importante a pessoa perceber que existem, não só que existem recomendações, né? Portanto, quem perde 10 kg num mês está completamente fora das recomendações, portanto, em termos de saúde, provavelmente nem está a fazer bem, ou pelo menos, se calhar, não está a perder maioritariamente massa gorda, né? E é importante as pessoas perceberem que o que querem perder, acho eu, é massa gorda, não é só o peso. E já que tocámos aqui nestes pontos do perder peso, massa gorda, do tempo que leva e que não leva, só uma rápida, uma pergunta não, um tópico rápido que tem a ver com a questão do controle do processo. Ou seja, as pessoas entram num programa destes porque querem perder peso. Isto porque normalmente chegam à balança e veem peso a mais e querem perder peso. Eu costumo dizer que, na realidade, as pessoas não querem perder peso. As pessoas querem perder massa gorda. Porque elas, no espelho, veem que têm gordura a mais e não peso a mais. Só que a balança é uma forma de medir o que veem no espelho.
Ok, isto para tu poderes explicar o quê? Que o mais importante, muitas vezes, e que vai acontecer a estas pessoas, e que acho que é um conselho também nisto que tu estavas, no ponto que tu estavas a dizer das pessoas terem paciência, é que às vezes não é só o perder peso na balança que é fundamental. Se calhar o perímetro da cintura é uma medida que é 10 vezes mais importante do que a balança em si. Aí tens toda a razão. O peso é um conjunto de vários compartimentos do nosso corpo. Estamos a falar de... O nosso corpo é constituído por água, por osso, por músculo e por gordura. Serão os 4 compartimentos mais importantes do nosso corpo. E aquilo que a maior parte das pessoas tem como objetivo perder é o compartimento da gordura. Claramente, a perda de massa óssea não é boa ideia, senão todos seríamos osteoporóticos. Claro. A perda de massa muscular é péssima ideia, porque o músculo é fundamental enquanto funcionamento do nosso sistema muscular e esquelético, também não é propriamente E boa mesmo ideia. para o controle do peso a longo prazo, como já falámos. Exatamente. E a perda de água é impossível vivermos em condições sem os tais 50 a 60% de água que o nosso corpo constitui. Portanto, a perda de gordura será o aspecto mais importante. E daí que o peso em si, mesmo que não esteja a ser perdido, o controle através da cintura ou de uma estratégia tão simples quanto o próprio cinto. Sim. Portanto, os furos que nós temos que meter novos, adicionalmente em relação ao cinto, e a própria roupa, é um aspecto que se torna mais importante, inclusive que eu referencio sistematicamente aos meus clientes, como sendo algo mais importante àquilo que elas estão a ter. Como, por exemplo, uma camisa que não vestiam há muitos anos e que agora realmente já conseguem investir. E que mesmo, eu acho que mesmo em termos da própria pessoa, da parte da pessoa querer atingir os objetivos, mesmo que esteja preocupada com a balança, mas não ligar à balança e vestir a roupa que já não vestia há um ano, em termos motivacionais vai ser muito mais poderoso para a pessoa do que chegar à balança e ver menos 1 ou 2 ou 3 quilos. Não é? Até porque a principal preocupação com a maioria das pessoas, claro, também incide com a questão da saúde, porque hoje em dia está que a obesidade, o excesso de peso e a obesidade são associados a uma série de doenças, mas a principal preocupação das pessoas é com a autoestima. E naturalmente, Nem mais. Voltando aqui um bocadinho à questão do exercício que estávamos há bocadinho a falar, seria inevitável numa entrevista contigo entrar aqui um pouco pelo termo treino funcional, que eu penso que está muito na moda, não sei se as pessoas que seguem ou que estão a assistir a este vídeo sabem exatamente o que é, mas pelo menos na nossa área dos profissionais cada vez se ouve mais falar do treino funcional. Tu, como és um especialista e como foste o meu principal professor nesta área, de quem eu aprendi muita coisa, praticamente tudo do treino funcional, claro que depois fui pesquisando mais coisas, mas queria a tua opinião, se acho que é um bocadinho a ideia de que o treino funcional hoje em dia é só sair das máquinas de musculação e já estamos a fazer treino funcional. Ou então treinamos só sobre um pé e já é treino funcional. Acontece muito, não acontece? Acontece. Aliás, eu cada vez menos gosto de utilizar o termo treino funcional, exatamente pela conotação que hoje em dia se liga ao treino funcional. No fundo, o treino funcional poderia ser tudo. Se nós pensarmos em treino funcional como algo que visa melhorar o funcionamento do nosso corpo, tudo o que nós fazemos, desde andar numa passadeira, desde andar na rua, desde andar na bicicleta, desde trabalhar numa máquina, com o peso corporal, com elásticos, com halteres, com bolas suíças, com plataformas de estabilidade, trabalhar com mais ou menos instabilidade, com mais ou menos articulações envolvidas, tudo isto poderia ser treino funcional. Porque na prática prepara melhor a pessoa para o dia a dia, não é? O que é que vai diferir relativamente ao instrumento que nós vamos utilizar para treinar as pessoas? Essencialmente é as competências da pessoa, ou as capacidades da própria pessoa, bem como também a progressão que nós treinadores fomos capazes de fazer para a pessoa chegar um pouco mais além, para subir o que eu prefiro chamar o grau de integração no exercício. Portanto, prefiro utilizar o termo treino integrado e também treino funcional, porque o mais importante é que progressivamente nós possamos aumentar o grau de integração do exercício, envolvendo cada vez mais ações mais complexas, que se assemelhem mais ao seu dia-a-dia, porque o objetivo principal é preparar a pessoa para o seu dia-a-dia.